Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Inove Talks. Este episódio será uma espécie de um teaser onde farei a apresentação daquilo que são as principais motivações e os objetivos para este podcast. Como já perceberam, este será um podcast onde o tema central será a inovação, mas naturalmente para lá chegarmos falaremos também de outros temas como gestão, economia, marketing, empreendedorismo, entre outros, que no fundo circundam aqui ou gravitam aqui à volta do tema da inovação. E porquê a inovação? Bem, sobretudo por dois motivos. Por um lado, porque é a minha área de especialização enquanto profissional, uma vez que trabalho há mais de 10 anos no financiamento da inovação, da investigação, sobretudo de projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, ou seja, trabalho a maior parte deste tempo, tenho trabalhado numa consultora que é uma das principais líderes europeias nesta matéria, que é a FIGroup, passa a publicidade. Por outro lado, porque, de facto, quer dizer, a inovação é o motor da evolução da sociedade, foi aquilo que decidiu guerras. Se bem nos lembramos, por exemplo, a título de exemplo, na Primeira Guerra Mundial, inventamos a lâmpada, ou foi inventada a lâmpada ultravioleta, por exemplo, foi inventado o controle do tráfego aéreo, portanto, já passaram mais de 100 anos, e a verdade é que, por um lado, foi o fator diferenciador para que pudéssemos sair dessas guerras. Por outro lado, são produtos que ainda hoje, e mais de 100 anos depois, nos são perfeitamente úteis e, portanto, isto de alguma forma comprova a importância da inovação na sociedade. Bem, e desde logo como um elemento influenciador geopolítico, não é? Porque quando se ganha uma guerra, ou quando se ganha mais do que uma guerra, através ou com a contribuição das várias inovações, mostra-se, desde logo fica explanado o poder que a inovação tem, mas também porque é um dos fatores de evolução económica, sobretudo no último século, e portanto, se nós pensarmos bem, hoje em dia a inovação está em todo lado, não é? Muitas vezes nem nos apercebemos, ou se calhar associamos só à componente mais tecnológica, mas a verdade é que a inovação está na roupa que nós vestimos, está nos alimentos que nós ingerimos, está na mobilidade, na forma como vamos trabalhar, ou em lazer, ou o que seja, todos os dias, está na saúde e no nosso bem-estar. Bem, e com a questão recente da pandemia, percebemos bem o qual a rapidez da inovação pode sanar, entre aspas, uma situação destas. Está na digitalização da sociedade, também aqui vimos um grande avanço nos últimos 2 anos. Está na forma como nós viajamos, até na forma como nós comunicamos, portanto, reforçando aqui a ideia que está em todo o lado e muitas vezes não nos apercebemos disso. Portanto, quando me perguntam qual é, para mim, a melhor definição de inovação, não é? Existem várias. Aquela com a qual eu mais me identifico, se calhar por ser um pouquinho mais pragmática, envolve não só inovação, mas também investigação e desenvolvimento, não é? Que é o processo que está a montante da inovação. Portanto, eu costumo dizer que a investigação e desenvolvimento é o processo no qual nós transformamos dinheiro em conhecimento, não é? Pegamos em dinheiro e transformámo-lo em conhecimento. A inovação faz o oposto, ou seja, pegamos no conhecimento e transformámo-lo em dinheiro. Isto de uma forma muito pragmática, é claramente a definição que eu mais aprecio sobre o tema da inovação.
sabendo que inovação, existem várias formas de inovação, não é? Portanto, inovação não está só a nível de produto. A inovação pode estar também num processo produtivo, ou pode estar na forma, na forma como se organiza uma determinada instituição, seja uma empresa, ou seja a administração pública, o que quer que seja. Portanto, a inovação pode ser também organizacional, pode ser, e é também muitas vezes, pode estar sobre a forma de marketing, portanto, também na forma como nós comunicamos, por exemplo, ainda há pouco referi a isso, temos vindo a inovar bastante nos últimos anos, quer dizer, e desde logo temos as redes sociais que o comprovam, que têm ganho uma dimensão nos últimos 5 a 10 anos que, quer dizer, provavelmente ninguém estaria à espera se pensássemos nisto há 15 ou 20 anos atrás. Portanto, para além de produto, processo organizacional, marketing, a inovação pode também estar a nível de modelo de negócio. E aqui, isto no fundo é um game changer interessante, e passando o clichê do termo, mas a verdade é que nós temos vindo a ver nos últimos anos negócios como a Netflix ou a HBO, ou como o Spotify, que basicamente pegam num produto que já existe, não é? Já existe cinema há muitos anos, já existe música há muitos anos, e se inova na forma como nos apresenta este serviço. E, portanto, fazendo com que, por um lado, exista impacto negativo nos cinemas, nos antigos videoclubes, ou nas lojas de discos ou de CDs que existiam e que agora são muito raras de existir e são mais numa lógica de colecionadores, para nos apresentar o mesmo produto de uma forma completamente diferente, mas que vai ao encontro daquilo que faz mais sentido face ao nosso dia a dia atual. Portanto, é muito mais cómodo consumirmos cinema, entre aspas, não é? Filmes, séries ou música, da forma como consumimos hoje, do que há uns anos atrás. Para além disso, é também mais económico fazê-lo desta forma, não é? Porque o valor da subscrição de qualquer um destes produtos equivale, se calhar, a menos de um CD ou a menos de ou a um ou dois alugueres de um filme mensal, e portanto temos conteúdo ilimitado. Estamos na mesma, os artistas são pagos pelo trabalho que estão a fazer, se calhar até mais, confesso que não sei, mas havemos de ter cá algum que nos possa falar sobre isto, algum convidado. E portanto, quer dizer, como estes que são casos que também estão no nosso dia a dia, existem muitos outros negócios que se inovam pela via do modelo de negócio e, portanto, isto é a prova que às vezes basta pensar diferente, o produto já pode existir ou já existe perfeitamente, é só uma forma de apresentarmos um novo modelo de negócio para que possamos inovar e acrescentar valor àquilo que já existe. Portanto, dito isto, um dos meus principais objetivos é também trazer sobretudo cá convidados que possam ser que sejam de um espectro o mais alargado possível, ou seja, desde empresários, e quando digo empresários das várias áreas ou dos vários setores, não é? Percebermos como se inova, por exemplo, numa exploração agrícola, não é? No setor primário, como se inova no setor secundário, portanto, na indústria, como se inova no setor dos serviços terciário, não é? Na área tecnológica. Portanto, tentarmos ter esta abrangência, trazer cá também, portanto, pessoas ligadas ao sistema científico-tecnológico, portanto, desde universidades, centros tecnológicos, investidores, administração pública, bem, no fundo, todos aqueles que estão dentro do ecossistema, não é? Chamamos-lhe assim porque é também
mais um clichê, mas é o que é, perceber de que forma é que estes agentes cooperam, como é que veem a inovação em Portugal, o que é que nós fazemos de melhor, o que é que fazemos de menos bem, para onde é que caminhamos em muitos destes temas. Portanto, o objetivo é termos visões que possam ser o mais ricas possíveis, no sentido que nos ajudem aqui a aprendermos e a evoluirmos, tentando construir aqui um pouquinho daquilo que é o futuro, ou daquilo que estas pessoas prevêem que seja o futuro em cada uma das suas áreas, naturalmente. Isto num ano em que Portugal, concretamente, caiu alguns lugares no ranking do European Innovation Scoreboard, que é um ranking da União Europeia e que nos coloca como inovadores moderados, ou seja, é um ranking onde existem 4 níveis e onde nós estamos em terceiro lugar, portanto, nesses quatro níveis. Título de exemplo, estamos atrás de países como Malta, Chipre, a Lituânia, e quer dizer, e aqui convém recordar que a Lituânia, no início dos anos 2000, gerava uma riqueza per capita inferior a 40% da média da União Europeia. Portanto, hoje em dia já se aproxima dos 90%, portanto, em pouco mais, em cerca de 20 anos, têm vindo alguns destes países que entraram mais tarde na União Europeia, têm vindo a dar um salto gigante. Aqui o objetivo é percebermos qual é o nosso papel em Portugal, qual é a nossa posição, de que forma o que é que falta para podermos estar mais à frente do que aquilo que estamos. A verdade é que temos vindo, ou neste ano em particular, caímos várias posições neste ranking. Isto não envolve só empresas, envolve toda a área da inovação, até a própria administração pública, e portanto interessa-nos aqui tentar perceber o porquê, porque na verdade, e eu sinto isso enquanto profissional da área, tem havido uma evolução no mercado nos últimos anos. Quando digo no mercado, portanto, no tecido empresarial português, há muito maior consciencialização hoje do que existia há 10 anos atrás das empresas, e quando digo das empresas, estou a falar sobretudo de PMEs, estou a falar de startups, isto porque as grandes já têm isso, quer dizer, já não é uma questão, já é um dado adquirido, de facto, que tem que haver, que o caminho é esse, não é? Porque, no fundo, a inovação é a forma, seja numa grande ou seja numa PME, de perpetuarmos, entre aspas, a permanência da empresa. Portanto, ou seja, mesmo aquelas PMEs familiares, a melhor forma que têm para garantir determinada geração que possa a empresa ser sustentável no médio e longo prazo e que a possam passar para as gerações abaixo, é investindo em inovação para que a empresa vá evoluindo sempre, estando sempre no mínimo a par do mercado, eventualmente lançando novos produtos para que, quem diz produtos, lá está, volta àquela questão há pouco, seja de produtos, seja de eficiência de processo, etc, mas que, no fundo, permita estar no pelotão da frente, na sua área, que perpetua, então, a permanência da empresa no mercado. E, portanto, este é um caminho claro que as grandes empresas sabem que o têm de fazer, que existe um budget para isso específico todos os anos. As PMEs, em Portugal concretamente, eu tenho sentido, tem havido uma evolução bastante significativa nos últimos anos, nos últimos 10 anos. A comunidade é muito próxima sobretudo na área das startups, das empresas tecnológicas. Existem cada vez mais incubadoras, mais programas de aceleração, mais linhas de financiamento, e aqui a questão do financiamento aparece como uma questão, para mim também, fulcral, porque, no fundo, a banca tradicional não financia inovação, não é? A maior parte das vezes. Ou seja, são projetos que muitas das vezes têm um risco acrescido, e, portanto, aqui entra o financiamento, seja ele público,
seja de investidores específicos que investem, investidores, sejam eles business angels, capitais de risco, bem, as mais variadas formas de investidores que existem atualmente, no fundo, o chamado smart money, que para além de investimento, traz também conhecimento para estas empresas, sobretudo quando os seus negócios são altamente escaláveis, em teoria, não é? E, portanto, são tecnológicos, a maior parte das vezes. E, portanto, aqui entra a questão do financiamento também como um fator-chave da inovação. Portanto, também aqui trarei convidados que nos possam ajudar a perceber um pouquinho melhor o que é que está por trás da sua forma de atuar neste mercado. Portanto, tudo isto será numa lógica, o meu objetivo é que seja numa lógica descontraída, portanto, estas que sejam conversas descontraídas, que sejam conversas curiosas, que nos ajude a perceber aquilo que tem vindo a ser que seja o perfil das pessoas, dos nossos convidados, a sua carreira, das suas empresas, as principais dores que tiveram, os principais desafios que enfrentaram. Bem, perceber aqui um pouquinho de diferentes quadrantes, quais são os principais desafios, no fundo, de cada um para conseguir contribuir para esta área. Portanto, espero-vos nos próximos episódios. Partilhem, peço-vos que partilhem, peço-vos que subscrevam o canal, no caso do YouTube, façam as vossas questões através do YouTube, porque de facto é mais fácil de responder depois através do YouTube do que propriamente das outras plataformas onde estaremos presentes. E, portanto, até ao próximo episódio.